Bom dia, tudo bom com vocês? Que a graça, a paz, o amor de Cristo seja com todas e que haja harmonia no seu coração. Eu já pedi a Deus para abençoar, para que nós possamos fazer um bom estudo da lição hoje. Você já fez a sua oração? Faça a sua oração, ok? A lição é a lição 5, o título é 1000 anos de desolação, parte 1, né? O texto para memorizar está lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 5 e verso 6, né? O texto que a gente falou ontem sobre desolação é Jeremias 4, do verso 23 ao 27, né? Ele fala bem claramente assim sobre essa desolação, né? E hoje a gente vai falar sobre a ressurreição dos justos. A gente teve até uma pincelada nesse assunto ontem, mas hoje a gente vai completar, tá certo? A ressurreição do justo, segundo tópico. Que diferença e característica caracterizam os justos quando ressuscitam na vinda de Cristo no início do milênio? Em Apocalipse 20, no verso 6, diz assim: Bem-aventurado, santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Por que a segunda morte não tem poder sobre eles? Porque o corpo que ressuscita é um corpo incorruptível. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 51 e 53, você pode conferir, do verso 51 a 53. Eu vou ler só um trechinho que diz assim: Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, uma das diferenças que caracterizam os justos quando ressuscitam na vida de Cristo, no início do milênio, é que eles vão ressurgir num corpo incorruptível, né? E sobre eles não vai haver poder a segunda morte. Essas são algumas das diferenças aí do povo de Deus quando for ressuscitado na vida de Jesus, certo? O texto inspirado diz assim: Vem a hora, Cristo disse, em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Essa voz deve ressoar por todas as habitações dos mortos, e todo santo que dorme em Jesus acordará e sairá da prisão. Naquele momento, a virtude de caráter que recebemos da justiça de Cristo nos aliará a verdadeira grandeza da mais alta ordem. Outra característica, né? O povo ressurge num corpo incorruptível, né? Um corpo que já ressurge com a segunda morte não tendo poder mais sobre eles, já ressurgem para a eternidade. E o seu caráter é um caráter perfeito, né? Ele já tem um caráter aperfeiçoado, por conta de todas as provas que ele já passou, né? Durante sua vida e suas decisões. Ok? Então tá aí, são as características, né? Que será a característica dos que ressuscitam na vinda de Jesus. Corpo incorruptível, a segunda morte não tem poder sobre eles e um caráter perfeito. Pergunta B, recapitule o modo como Cristo volta para os que o amam. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 16, responde, mas o verso 16 diz assim, olha, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tem um outro texto que diz no abrir e fechar de olhos, né? Cristo volta, né? E será assim, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Cristo volta, todo olho verá, e ao toque da trombeta de Deus, ele chama os mortos que morreram nele, e esses se ressuscitam, né? E os que estão vivos, que são também seus servos, são transformados nesse momento, né? Então, essa é o modo que Cristo volta para os que o amam, né? Nas alturas dos céus, com o cortejo de anjos, com som de trombeta, né? E com poder, com grande glória. Que Deus nos abençoe, que nós possamos fazer parte. Disse isso ontem, estou dizendo isso hoje de novo. Que nós possamos fazer parte
deste grupo que vai fazer parte da primeira ressurreição e da transformação de abrir e fechar de olhos do Senhor, né? E que possamos nos preparar cada dia para isso. Amém? Bom, amanhã a gente vai estudar sobre isso, o lar celestial. Que Deus te abençoe. Tenha uma bela segunda-feira e a gente se encontra amanhã para continuar estudando sobre esse tema tão interessante que nos leva a buscar maior conversão ainda, maior presença do Espírito Santo na nossa vida, para fazer parte de um povo seleto que escolhe servir a Deus. Guardo vocês amanhã. Até lá.